Olá, boa noite a todos. Terça-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Veja os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Reportagem especial. As histórias de mulheres que viveram os terrores da guerra e construíram uma nova vida em solo gaúcho. Todas as vezes que eu vejo a Rússia atacando a Ucrânia, o meu coração pega fogo. Eu vejo crianças perdendo seus pais, suas casas. Eu me vejo. A pior safra em 10 anos. Veja o tamanho do prejuízo provocado pela seca aqui no Rio Grande do Sul. E a retomada na educação. Saiba a importância do acolhimento nas escolas depois dos anos letivos em pandemia. Acolher para ensinar, esse é o melhor caminho. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E olha, pessoal, a gente começa a segunda edição de hoje do Dia Internacional da Mulher com uma reportagem especial sobre a vida de mulheres que vivenciaram os terrores da guerra, mas conseguiram construir uma nova história aqui no território gaúcho. Bibi Hawa é mãe de 7 filhos, 3 deles mulheres. A afegã de 52 anos já enfrentou 4 guerras e muitos conflitos. Eu estava com 7 anos de idade e eu perdi o meu pai. No total, mataram 35 membros da minha família. O último conflito foi a retomada do território pelo Talibã depois de anos de dominação americana no ano passado. Aviões de carga da Força Aérea dos Estados Unidos transportando centenas de pessoas que tentavam fugir em massa. 30 anos de guerra em volta de mim. Quando finalmente chegou ao Brasil em setembro do ano passado para morar em Porto Alegre, ela se sentiu em paz. Bibi vive com a ajuda dos filhos e ainda não fala português. Ela me ensinou a ser paciente, para lutar contra os problemas, ir adiante, não desistir, não parar e ajudar os outros. Eu enxergo a minha sogra como uma pessoa extremamente forte, que superou assim, vários desafios da vida. Quase 30 mil estrangeiros ingressaram no território gaúcho entre 2018 e 2020. Os números são do governo do estado e apontam para uma grande circulação de pessoas que encontraram no Rio Grande do Sul uma oportunidade de mudar de vida. Muitas delas deixaram a terra natal para fugir de conflitos. Erna é outro exemplo de 76 anos. A brasileira vivia na Argentina, de onde fugiu durante a Guerra das Malvinas, que completa 40 anos agora em 2022. Erna queria salvar a família. Meu maior medo na época eram meus filhos. Essa era a grande preocupação, porque eu podia sair, mas meus filhos não. Parentes gaúchos fizeram resgate dela e dos filhos, Daniel e Lorena, na época com 14 e 9 anos. A família deixou tudo para trás e veio apenas com a roupa do corpo. Nunca na minha vida, com 48 anos, eu vi minha mãe desistir de alguma coisa. Nunca. As guerras ficam para a história, mas os traumas são para toda a vida. Estupros, sequestros, exploração, violência de gênero, de forma geral, são parte das guerras. Qualquer situação de conflito se torna traumatizante, especialmente para as mulheres, gerando consequências que vão acompanhar essas mulheres para o resto das suas vidas, inclusive atravessando gerações. As imagens de novos refugiados, desta vez da Ucrânia, reproduzem um filme bem conhecido por essas mulheres. Todas as vezes que eu vejo a Rússia atacando a Ucrânia, o meu coração pega fogo. Eu vejo crianças perdendo seus pais, suas casas. Eu me vejo. Parabéns a todas as mulheres, na figura da minha amiga Aline Schneider, que construiu essa reportagem muito emocionante. Parabéns a todas. E olha, ainda sobre esse assunto, 25 homens foram presos hoje por violência doméstica aqui no Rio Grande do Sul. É o destaque que abre o nosso Giro de Notícias. A Operação Resguardo 2 começou ainda no mês passado e foi intensificada hoje para coibir a violência doméstica.
Nos últimos 30 dias, 560 agressores foram colocados atrás das grades, segundo a Polícia Civil Gaúcha. Em 2021, 97 mulheres foram vítimas de feminicídio aqui no estado, 17 a mais do que em 2020. Morreu na noite de ontem um morador de rua, André Roberto Girardi de Lima, de 49 anos. Ele foi espancado em Vacaria por um homem que saía de uma festa em 20 de fevereiro. O agressor, de 31 anos, está preso e deve responder por homicídio triplamente qualificado. Um ciclista morreu e outro ficou ferido depois de serem atropelados em Panambi, no noroeste do estado. Diogo Humberto Pfeiffer, de 39 anos, e um amigo costumavam pedalar de madrugada. Era o que faziam no último domingo, quando acabaram atingidos por um carro. O motorista chegou a dar ré para ver o estado das vítimas, mas fugiu sem prestar socorro. Ele foi identificado pela polícia, passou uma noite na cadeia, mas já está solto. E a Polícia Civil concluiu a investigação da agressão contra uma trabalhadora negra lá em Santa Maria. Tudo foi flagrado por câmeras do prédio onde ela trabalha. A vítima, porteira do local, contou que deu acesso a uma oficial de justiça. O morador intimado não gostou e partiu para a violência. Ele foi indiciado pelos crimes de injúria racial e ameaça. Agora o esporte aqui no Segunda Edição, o penúltimo dia antes do Grenal 435, foi de muito mistério. Treino fechado tanto para Inter quanto para Grêmio, mas a gente tem uma ideia do que eles estão preparando. Dá uma olhada. Então, Chemali, vamos tentar arriscar. Começando pelo Grêmio. Roger Machado falando com o médico e o preparador físico. E depois Ferreira apenas correndo ao redor do campo. Ok, o atacante, há quase um mês parado, pode pintar no banco de reservas e olhe lá. Titular mesmo deve ser o Campas, centralizado. E o criticado Thiago Santos ainda como primeiro volante. Thiago Santos, inclusive, elogiado pelo professor Roger. O Thiago já foi meu atleta no Palmeiras, né? É um símbolo de contenção defensiva, né? com um bom passe médio. No Inter, Moisés treinando é imagem velha, confessamos. O lateral esquerdo não foi para o campo ontem e tem um certo clima de mistério no ar. Se não for ele, joga Paulo Vitor. E tem uma certa briga também para ver quem é que vai ser o zagueiro pela direita, Bruno Mendes ou Kaique Rocha. Mas o time de Alexander Medina parece mais perto de ser encaminhado. Ah, certeza mesmo? Só amanhã de noite, né? E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, a pior safra de grãos da década. Saiba o tamanho do prejuízo gaúcho com a estiagem. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. E olha, gente, no SBT Entrevista de hoje, uma conversa com o vice-presidente do Cinep-RS, professor Oswaldo Dalpiaz. Nas escolas privadas, a palavra que marcou o reinício do ano letivo foi acolhimento. A acolhida para a criança é fundamental. É sentir-se novamente pessoa, é sentir-se alguém que vai compartilhar com os outros momentos assim fantásticos, momentos que vão levar para o resto da vida, porque quando a gente já é mais adulto, lembro dos primeiros dias de colégio, das conversas, das brincadeiras, do entrosamento com os colegas. Esse acolhimento que acontece nos primeiros dias, ele, de certa maneira, ele precisa acontecer o ano todo, né, professor? Fazer parte de um plano de ensino, né? Exatamente depois de 2 anos de pandemia. A acolhida significa fazer com que o aluno participe das atividades, participe daquilo que acontece e se torne o agente, o criador, aquele que toma iniciativa, sempre amparado, sempre guiado pelo professor. Esta é a perspectiva que as escolas têm hoje. Fazer com que o aluno assuma cada vez mais o seu protagonismo no sentido de buscar aprendizagens, buscar novas formas de fazer, buscar novas formas de se relacionar e criar-se e avançar-se como pessoa, como ser humano, como aluno.
E agora a economia com sinal vermelho. O Rio Grande do Sul terá a pior safra de grãos dos últimos 10 anos. A falta de chuva gerou perdas de 40% na produção de grãos em relação ao ano passado. Inicialmente estimada em quase 34 milhões de toneladas, a safra será bem menor, 19 milhões, segundo a Emater. As produções mais afetadas são soja e milho. 86% dos municípios gaúchos estão em situação de emergência, gente, por causa dessa seca tremenda. Com isso, o prejuízo total do estado será de 115 bilhões de reais, uma queda de 8% no produto interno bruto gaúcho. E olha, para superar a crise, o segundo dia da comitiva do governo do estado em Nova York foi de apresentação do mercado gaúcho para investidores do mundo inteiro. Boa noite, minha amiga Gabriela Lerina. Oi, Chamalho, boa noite para ti a todos que estão nos acompanhando. A busca por investimentos para o Rio Grande do Sul. Esse foi o grande destaque desta terça-feira na agenda do governador Eduardo Leite e de sua comitiva. Várias reuniões com instituições financeiras aqui da cidade. É um momento de poder reportar o que já foi feito, o equilíbrio das contas do Estado, o quanto que o nosso Estado vai se transformando num especial ambiente de investimentos. A gente conversou, por exemplo, sobre o processo da Corsan. E ouvimos do banco a sua visão de que é um ativo extremamente interessante e que mantém a projeção de interesse privado, mesmo nas circunstâncias do que está acontecendo hoje no mundo, guerra na Ucrânia, a questão da taxa de juros e tudo mais, porque é um setor que está em destaque para o Brasil e a Corsan é uma grande oportunidade para investimentos, para investidores entrarem nesse setor no Brasil e participarem do que se espera venha na sequência de privatizações de outras companhias de saneamento pelo país. A gente se vê amanhã, Gabriela Lerina, de Nova York, pro SBT. Valeu, Gabi. Beijo grande, bom trabalho. Beijo a todas as mulheres que trabalham aqui no SBT, a todas que acompanham a segunda edição, que eu sei que são maioria. Parabéns mais uma vez pelo Dia Internacional da Mulher. Na sequência, o SBT Brasil. Amanhã, 11h30, SBT Rio Grande. André Rari e todo o nosso time. E a gente volta às 7h20 da noite, em quarta-feira de Grenal. Até amanhã. Tchau, tchau.